Mas você que ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube ou não me segue nas redes sociais como Instagram, TikTok, enfim, Twitter, faça isso. Ajuda a participar aí, compartilhando e ajudando também a divulgar o nosso trabalho, ok? Então, se você ainda não fez a inscrição no canal no YouTube, vá lá no canal Hoje Marino Araújo, faça a sua inscrição, aciona o sininho para quando eu colocar um vídeo novo, você então será notificado. Vamos então ao assunto de hoje. 4 regras de ouro. São 4 regras de ouro. Nós ouvimos sempre, né? Tem uma regra de ouro. Já ouvimos não sei quantas vezes. Provavelmente você já ouviu isso várias vezes com muitas pessoas sobre a regra de ouro, né? Qual é a regra de ouro? Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Essa é a regra de ouro que está na cabeça e na boca de todo mundo. Mas eu quero te falar sobre 4 regras de ouro que estão de acordo com a Bíblia. E nós, como aqui se trata de uma mentoria, como aqui se trata de uma palavra de mentoreamento para você, nós vamos trazer à luz da Bíblia. Como todos já sabem, como todos me seguem, que me seguem aqui nas redes sociais e todos que fazem parte dessa mentoria do Ninho das Águias, já sabem que toda a nossa mentoria ela é embasada na palavra de Deus. E como eu sempre digo, que mentoria é justamente ensinamentos, orientações, mentoria significa direção, né? Conselhos de sabedoria, de inteligência, um pouquinho mais de pessoas, de alguém mais experiente. Então, eu estou aqui como seu mentor, como seu direcionador, o seu conselheiro. Então, vamos para a palavra de hoje. Agora, antes de qualquer coisa, tudo que você for fazer na vida, faça com muito entusiasmo, faça com amor, faça com paixão, faça com muita dedicação, para que você, então, tenha resultados também muito positivos. Então, vamos já direto ao nosso assunto de hoje. Vamos para a primeira regra de ouro do ponto de vista bíblico. A primeira regra de ouro é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Você já ouviu falar disso, mas eu quero ler aqui um texto da Bíblia que está em Deuteronômio, capítulo 11, verso 1. Olha o que diz a palavra: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e guardará todos os seus preceitos, todos os seus mandamentos, todos os seus estatutos e todos os seus juízos, todos os dias da tua vida. Olha que palavra tremenda, né? Está dizendo aqui que você tem que amar a Deus todos os dias da sua vida e guardar todos os seus preceitos, suas leis, seus estatutos, seus juízos, seus mandamentos durante todos os dias da sua vida. Então isso é amar a Deus. Então preste atenção, uma coisa que as pessoas muitas vezes não compreendem, né? Elas só dizem assim, você tem que amar a Deus, eu preciso amar a Deus. Mas como nós amamos a Deus? De que maneira nós revelamos esse nível de amor que precisamos, né? E por que eu preciso amar a Deus? Por que eu tenho que amar a Deus? Você não pode mostrar seu amor para Deus se você, primeiramente, não amar aquilo que faz parte de Deus, ou aquilo que foi dito por Deus. Então não há sentido, ou não tem sentido algum, não existe verdade em alguém que diz que ama a Deus, mas despreza seus mandamentos, despreza seus estatutos, despreza seus preceitos, suas leis, não é verdade? Seus juízos. Então, a forma
como você ama e preserva aquilo daquele a quem você ama, revela o seu nível de amor, né? Vamos usar aqui o exemplo de duas pessoas que se amam. Um homem que ama uma mulher e a mulher que ama um homem. Eles gostam daquilo que pertence ao outro. Eles lutam para preservar aquilo que pertence ao outro. Eles revelam o seu amor no cuidado que eles têm de um para com o outro e daquilo que é importante para o outro. Se um homem ama a mulher, obviamente que ele se interessa por aquilo que é importante para ela e vice-versa, né? A mesma história é do homem para com o seu Deus. Se você ama a Deus, você vai revelar esse amor na preocupação ou na dedicação que você tem para aquilo que pertence ao seu Deus. E ele diz aqui, amarás o Senhor teu Deus, guardando todos os seus estatutos, seus preceitos, seus mandamentos, seus juízos, e todos os dias da tua vida. Não é só uma semana, um mês, um ano, 2 anos, né? Talvez você já conheça alguém, já deva ter conhecido alguém que foi crente por 20 anos, por 30 anos e desviou, por 10 anos e desviou, por 5 anos e desviou. Então isso não é uma revelação de amor, porque o amor ele é interminável, o amor não acaba, o amor persevera. Então o nosso amor para com Deus, ele é sempre demonstrado em obras, né? Como atos de fé, como atos de servir, como atos de obedecer, atitudes de temor a Deus, aos preceitos de Deus, atos de honra para com Deus e para com as outras coisas que pertencem a Deus, né? A nossa forma de adorar, a nossa forma de servir, tanto a Deus quanto aquilo que Ele ama. Então, essa é a primeira regra de ouro, é o ser humano amar o seu Deus, né? Nós somos criaturas de Deus, criação de Deus, então precisamos amar aquele que nos criou. Aí tem gente que diz assim, mas eu não acredito em Deus. Tudo bem, você pode não acreditar em Deus, mas saiba de uma coisa, alguém te criou, alguém te trouxe ao mundo. E amar é uma forma de ser grato. Quando você ama os preceitos de Deus, os estatutos, a palavra de Deus, você está revelando o quanto você é grato a Deus, né? E aplica isso à sua vida. Como se trata de uma mentoria aqui, de conselhos, deixa eu dizer para você, não tem sentido para o ser humano que é abençoado, que prospera, que tem saúde, que cria família, que constrói coisas importantes na vida, se ignorar o princípio de que exista um Deus. Ignorar essa realidade e não acreditar e nem honrar o princípio desse Deus. Então vamos entender essa ideia, amém? E uma coisa que nós precisamos entender nesse ponto, nessa coisa de amar a Deus, nesse princípio de amar a Deus, deixa eu ler aqui que a Marcela escreveu. Pois é isso mesmo. Ela está dizendo aqui, tem gente que só ama a Deus quando ganha alguma bênção, né? Mas deixa de amar quando passa pelas provas, né? E é isso aí. Também concordo com você, acredito nisso. Tem gente que, enquanto está sendo abençoado, tem amor. Mas quando passa pela crise, pela provação, deixa de amar. Bom, uma das formas pelas quais nós precisamos passar para revelar essa dedicação a Deus, esse amor para com Deus, é uma coisa que eu chamo de coração circuncidado. Quando você deixa a circuncisão de Deus no seu coração, no coração do ser humano, milagres extraordinários, coisas
maravilhosas acontecem. O que é essa circuncisão do coração? Vamos entender aqui que quando você passa por uma circuncisão do coração, circuncisão é uma cirurgia, né? Não deixa de ser uma cirurgia. Quem sabe que é circuncisão sabe disso, que é uma cirurgia no prepúcio do garoto, da criança, do menino, né? Então, o que acontece? Toda circuncisão é uma cirurgia. E Deus, ele faz uma cirurgia no nosso coração, ele faz uma circuncisão no nosso coração, a Bíblia diz isso, né? Vamos usar aqui, tem um texto aqui na Bíblia de Deuteronômio, capítulo 10, verso 16, que diz assim: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, né? Cerviz é essa parte aqui do pescoço, né? Que é a nossa coluna cervical, por isso que é chamado de cerviz. Então vem da nossa coluna cervical, é aquela pessoa que não consegue, quando ele diz que não endureçais a vossa cerviz, ele está dizendo que tem gente que não consegue se dobrar, não consegue dobrar a sua cerviz, a sua coluna cervical, de tão soberbo e de tão orgulhoso que é. E com isso não ama a Deus, porque tem gente que, mesmo sendo abençoado, ele não atribui a sua bênção a Deus. Ele simplesmente se coloca numa posição de o único que conseguiu, pelos seus méritos próprios, né, dar valor e louvor ao mesmo tempo a si próprio. Então precisamos entender que a circuncisão do coração que Deus fala aqui, circuncidai o vosso coração e não endureçam mais a vossa cerviz, é que quando entramos no processo de cirurgia do coração, nós estamos passando por um processo de cura e de limpeza do nosso coração. Porque a circuncisão, ela é feita justamente para uma espécie de limpeza e, ao mesmo tempo, de proteção de qualquer nível de doença ou de enfermidade que o garoto possa ter. Embora, espiritualmente, para Israel, a circuncisão significa uma aliança, é uma forma de comprometimento com Deus. Mas aqui ele está falando de circuncisão do coração, para ir além. Não é uma circuncisão da carne, do prepúcio do garoto, mas é uma circuncisão do coração. E o Senhor está dizendo, o coração de vocês é como uma cerviz dura, que não se enverga, que não se quebra, que não se submete, que não se curva mais. É um coração endurecido. E a nossa geração está com o coração endurecido, as pessoas estão endurecidas para a palavra de Deus. Você prega a palavra para alguém, a pessoa rebate, a pessoa não quer saber. Hoje a Bíblia se tornou um instrumento de ódio para muita gente. A Bíblia incomoda setores da sociedade, incomoda segmentos, incomoda órgãos, incomoda pessoas. Porque a palavra de Deus nos circuncisa o coração. A palavra de Deus nos torna limpos, curados, sarados, restaurados. A soberba, quando ele fala da cerviz aqui, que é endurecida, significa soberba, significa orgulho, significa arrogância, prepotência do ser humano. Então a soberba, ela é uma doença que precisa ser cortada do nosso coração. Ela nos impede de colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não é assim? Então é por isso que Deus manda cortar ou circuncidar. Deus manda fazer a cirurgia ou circuncidar, que é arrancar para fora o coração soberbo ou o coração da soberba. Pessoas soberbas não conseguem amar a Deus e nem a si mesmo e nem a ninguém. Toda soberba destrói o ser humano. Então, cuidado com a soberba. Aqui é uma mentoria. Então, estou dizendo para você, não seja soberbo. Se um dia seu coração for visitado pela soberba, rejeite isso.
Não aceite isso no seu coração. Remova o coração da soberba. Amém? E outra coisa, amar a Deus significa colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Porque se existe na sua vida algo que não seja Deus, que seja o número um, o primeiro lugar, certamente essa coisa não vai dar lugar para Deus na sua vida. E a soberba no coração do homem não permite que Deus seja o Senhor do coração do homem. Por isso que Deus tem bronca com a soberba, porque o soberbo, ele não permite que outro assuma o lugar do seu coração, a não ser ele mesmo. Entende? Então é por isso que Deus está dizendo para a nação, não endureça mais a sua cerviz, mas deixe o seu coração ser circuncidado, cortado, deixe ele passar pela cirurgia. Então assim, Deus vai remover a soberba, vai tirar a soberba e no lugar da soberba, Deus enxerta a obediência, Deus enxerta o amor, Deus coloca a submissão. Olha o que diz Deuteronômio 11, 13. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Aí o Senhor diz, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho, o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostrareis perante eles, ou vos prostreis perante eles. Então veja bem, querido, o que o Senhor está dizendo, que quando você obedece, quando nós temos um coração servil, um coração quebrantado, obediente a Deus, que ame a Deus, nós somos abençoados. Tudo que colocarmos as mãos é abençoado, seu trabalho é abençoado, sua casa é abençoada, sua família é abençoada, seu ministério é abençoado, seus empreendimentos, sua carreira, seu ministério, tudo que você intentar fazer na vida vai ter a bênção de Deus. Ele diz aqui, eu te abençoarei no campo, mandarei chuva no tempo certo, você não vai passar por crise, onde você estiver vai ser bênção. Aí o Senhor diz, mas se você não guardar os mandamentos, eu vejo isso aqui com muita seriedade, até com muito temor. Ele diz aqui, se você não guardar seu coração, se você não guardar as bênçãos de Deus, você vai se desviar e vai servir outros deuses, vai se prostrar a eles. Mas se você guardar os mandamentos do Senhor, o verso 14, eu te darei a chuva para o seu campo, para a sua terra, tanto as primeiras chuvas como as últimas. Né? Ele diz, você vai ter vinho, você vai ter cereal, você vai ter azeite, você vai ter bênçãos, eu vou derramar a bênção sobre a erva do seu campo, sobre o seu produto, tudo que você fizer será bem sucedido, terá bênção, terá paz. Preste atenção aqui, todos nós queremos bênçãos. Muita gente que me segue, muita gente que está nessa mentoria, sabe, e busca uma palavra de vitória para a sua vida, de bênção para a sua vida, para tudo aquilo que ele está fazendo. Mas o sucesso está aqui, quando você abre seu coração, busca Deus, deseja os princípios de Deus, aplica os princípios de Deus à sua vida, o sucesso para você é garantido. Entende? Está na palavra. É o Senhor quem está dizendo. Então, obediência é a via por onde a bênção de Deus vem, chega para a sua vida. Amém? Obediência é a via, é a estrada por onde a bênção de Deus passa até chegar à sua vida, a vida dos filhos de Deus. Só que tem gente que não entende isso. Tem gente que não percebe isso. E por conta exatamente dessa ignorância aos princípios da palavra de Deus, muitas vezes tem uma vida muito ruim, uma vida presa, improdutiva,
uma vida consequente de coisas desagradáveis e não percebe que tudo o que está vivendo é apenas a consequência de suas escolhas. Então, a pior coisa para o ser humano é ignorar os princípios de Deus. E eu espero que você não seja uma dessas pessoas. Tem muita gente ignorante nesse mundo que está sendo beneficiado pelas bênçãos, pelo cuidado, pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus, mas não tem esse entendimento. Acha que Deus não está na situação. É a pior, o nível de ignorância é se achar um ateu. Ah, não creio em nada. Tá bom, tudo bem, é um direito de cada um, até a ignorância. Porém, é importante entendermos que nós somos criação e nenhuma criação é autora de si próprio. Entende? Não conheço nada que foi criado que possa dizer eu existo graças a mim mesmo. Eu não me autocrio. Entende? Eu não apareço, eu sou criação. Então, se você é criação, você tem um criador. Vamos entender isso. Amém? Então, a primeira regra de ouro é amar a Deus sobre tudo, sobre todos. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Aplicar os princípios da palavra de Deus à sua vida. E aplicar os princípios da palavra de Deus em tudo que você faz. Viu? Segunda regra de ouro. Ame sua família. Ela é o seu maior tesouro. Ame sua família porque ela é o seu maior tesouro. Vamos ver o que o Senhor Jesus falou sobre isso. Mateus 24, 43. Mas considerai isto, diz o Senhor Jesus. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Amém? Jesus está dizendo isso. Se o pai da família, se o chefe da casa soubesse a que hora o ladrão chegará em sua casa ou chegaria em sua casa, ele vigiaria sua casa bem armado e não permitiria que ninguém arrombasse sua família, sua casa. Ok? É aqui, Jesus está dizendo. Então, a primeira coisa que você tem que aprender nessa regra do amor à sua família é proteger sua família. Sabe por quê? Porque tem sempre um ladrão tentando arrombar a sua casa, entrar na sua família, destruir seu casamento, destruir sua casa, destruir seus filhos, destruir sua descendência. E qual é o seu dever? É proteger o que Deus te deu. O seu maior tesouro é sua família. O seu maior tesouro é sua casa. Tem muita gente que não está valorizando a família e por conta disso está tendo muita consequência na vida. Entende? E crente inclusive. E pastor inclusive. E líder inclusive. Que acha que a família pode ser substituída. Arruma outra. Ah, não deu certo nesse casamento? Eu arrumo outro. Até quando vai tentar? Vigie sua família, vigie seu casamento, vigie sua história, vigie sua descendência. O diabo sempre vai tentar roubar a sua família. É o que Jesus está dizendo. O pai de família, se soubesse a que hora vem o ladrão, ele vigiaria sua casa para que ninguém arrombasse sua casa. O que ele quer dizer com isso? Prevenção. Prevenção. Para que você não seja pego de surpresa. Para que você não seja pego desprevenido. Entendeu?
para que quando o arrombador de lar, para que quando o arrombador de casa, para que quando o arrombador de família, destruidor, se aproximar, ele não pegue você de surpresa, porque você está muito bem protegido, guardado, porque você vigia a sua família, você vigia a sua casa, você vigia seu casamento, você vigia aquilo que Deus te deu, porque você sabe que aquilo é importante para você, é o seu maior tesouro. Está construindo uma família, está construindo um lar, está edificando uma casa. Use os princípios da palavra de Deus, construa sua família com a palavra. Antes de dormir, ore com seus filhos, ensine sua criança a orar, ensine seus filhos que existe um Deus acima de tudo, que tudo que você é, o que você tem e tudo que aconteceu de bênção na sua vida, tudo é provido por esse Deus. Construa sua família com temor de Deus, construa a imagem de Deus no seu lar, construa esse amor, faça a sua família amar a Deus. Entende? É importante isso. Quem constrói uma família sem os princípios da palavra de Deus se torna vulnerável. A família é vulnerável. E como Jesus disse aqui, o ataque sobre a família é iminente. Iminente é algo que vai acontecer. Qualquer hora acontece. Então, como estou dando conselhos aqui de orientação para você, de mentoria para você, dedique-se à construção do futuro de sua família. Não pense no hoje, pense no amanhã, pense nos anos que virão, nos filhos que você vai deixar para a sociedade, né? Eu penso nisso. E eu sempre trabalhei, eu tenho 4 filhos, e tenho agora 4 netos. Olha, 4 filhos e 4 netos. Então, a minha descendência. Mas eu sempre trabalhei a cabeça dos meus filhos, o coração dos meus filhos, dizendo o seguinte, olha, vocês vão dar prosseguimento, continuidade a tudo isso. E hoje eu ensino a eles para que ensinem seus filhos, os meus netos no caso, a darem continuação. Porque não se trata de agora. Eu vou passar. Meus filhos vão continuar se Jesus não voltar e resolver a parada logo agora. Então haverá continuação na história. Agora, o que os meus filhos farão? O que eles serão para o mundo? Né? Você já ouviu aquele ditado, né? Aquela palavra de que você não tem que deixar um mundo melhor para os seus filhos? Não. Você tem que deixar filhos melhores para o mundo. Entende? E a ideia é, não, vamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Eu quero deixar um mundo melhor para isso. Eu quero deixar um mundo melhor para aquilo. Você já ouviu pessoas falando isso? Muita gente fala, né? Mas a ideia não é deixar um mundo melhor para o seu filho, é deixar filhos para um mundo, filhos melhores para o mundo, é deixar uma descendência melhor para o mundo. Sabe por quê? Porque tudo o que está acontecendo no mundo de destrutivo é tudo fruto de pessoas que não foram melhoradas dentro de casa, dentro da família. Faz sentido isso aí para você? Quem é que destrói o mundo? Quem é que desfaz o mundo? Quem é que deixa caos no mundo? Quem é que provoca crises no mundo? Muitas vezes são filhos, são pessoas oriundas de uma família que não foi preparado para construir o mundo, porque o mundo é construído por seres humanos, por nós. O sistema é construído por nós, por pessoas. Então, quando você prepara pessoas, deixa pessoas preparadas e melhoradas, elas irão agir no mundo de uma forma completamente diferente. Elas vão trazer outro tipo de resultado. Elas vão levar outra ideia, uma ideia construtiva para a geração, para o seu mundo, para o seu universo. Entende? Então, vamos pegar aqui essas palavras, em nome de Jesus. Então, construa o futuro para a sua família, preparando a sua família para o futuro.
Sirva a sua família com amor e com prazer. Seja o supridor da sua família. Porque tem gente que não tem prazer na família. Tem gente que quer logo que chegue o dia do trabalho para sair, para ir ficar com os outros de fora, porque não aguenta mais ficar final de semana com a família. Que triste, né? Mas tem gente assim. Então, tenha prazer de estar com a sua família, tenha prazer de estar dentro de casa, tenha prazer no seu casamento, tenha prazer no seu cônjuge, tenha prazer nos seus filhos, tenha prazer em ter tempo com a sua família. Amém? Supra as necessidades da sua casa, supra as necessidades da sua família. Quando eu falo de suprir necessidades, sua família não tem só necessidade financeira não, irmão. Sua família não tem necessidade só de comer, não, e beber. A necessidade, muitas vezes, também é emocional, é espiritual, é presença, palavras de afirmação, palavras de carinho, entende? Isso é suprimento, supra emocional, supra espiritual e supra fisicamente sua família. Em nome de Jesus. Amém? Ame sua família, interceda por ela, seja o intercessor da sua própria casa. Interceda pelo seu casamento, pelo marido, pela esposa, pelos filhos. Interceda pelos pais, interceder é levar a causa de cada um à presença de Deus. Interceder a palavra interceder vem de origem da palavra intercepção, interceptar. Então todo intercessor é um interceptor. Todo intercessor, vocês estão ouvindo aqui um fundo chorando aqui, pode ficar tranquilo que é uma criança que tem aqui do outro lado, está chorando. Então não se preocupa com o som externo, tá? Liga aqui comigo. Então presta atenção. Intercessor é interceptor. É alguém que intercepta, que fica no meio de uma questão, de uma situação e de outra. Então seja o intercessor da sua casa, da sua família. Seja o interceptor da história da sua família, da história da sua casa. É importante você entender isso. Proteja, cuide dos seus. Eles são o seu principal tesouro, né? Observe quem são os que se aproximam da sua família. Qual é o interesse deles? Qual é o interesse? O que eles querem? Porque o diabo, como Jesus disse, ele está querendo arrombar a sua casa, a sua família. Isso é metaforicamente, para dizer que tem sempre alguém tentando invadir aquilo que é precioso para você. Outra coisa, a honra é um princípio no caráter da pessoa que começa dentro da família, que traz esse exemplo de dentro da sua casa. Então pratique a honra, ensine seus filhos, sua família a praticar a honra, a serem honrados, a serem pessoas de honra por onde estiverem. Amém? E com isso, Deus será honrado. Então, ensine a sua família a honrar e a dar destino. Dê destino para a sua família, destinos certos para a sua família. Amém? Aprenda a guiar sua família espiritualmente. Isso é o dever de todos nós, pais, mães, filhos, pessoas que têm de alguma forma influência na casa, no lar. Olha o que Jesus falou. Eu estou falando do mesmo texto, vou pegar a ideia de cada evangelista aqui, de cada escritor do evangelho. Lucas diz, Lucas 11, 21, quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Somos os valentes da nossa família, você é o valente da sua casa. O que é um valente? É o guardião. Mas um guardião desarmado, despreparado, é presa fácil para o inimigo. Então ele diz, quando o valente bem armado guarda a sua casa, tudo estará protegido. Amém? Então se você guarda a sua família bem protegida, você é o valente da sua casa, nada pode aprisionar ou roubar ou sequestrar a sua família, os seus filhos,
Nada. Por quê? Porque você está guardado, você está protegido, você guardou, você se preparou, você é valente da sua casa, você está lá. Nada vai entrar, vai invadir. Amém? Agora, quando o valente está desarmado, ele não entendeu que é o guardião do lar, que é o guardião da casa, nada vai ficar. O inimigo vai levar tudo. Ele é maniatado, é amarrado. Hein? Agora, preste atenção. Que nada consiga aprisionar você. Que o diabo não consiga botar cadeias na sua alma, no seu coração, na sua vida, na sua fé. Porque se ele fizer isso, fica mais fácil para ele entrar no casamento, na família, na vida e sequestrar e roubar, amém? A sua descendência. O inimigo só consegue entrar na casa de alguém que não está armado, preparado para defender seu lar. Olha o que Marcos falou sobre a mesma situação. 3:27. Marcos diz: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Agora, preste atenção aqui. Marcos já coloca a situação um pouco mais preocupante. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, preste atenção, que ele está falando sobre essa expressão de Jesus. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar sem primeiramente amarrar o valente. Então preste atenção, valente. Me parece que Marcos está dizendo, olha, o alvo principal do valente, do inimigo, do saqueador do lar, do saqueador da casa, é amarrar o valente principal, o guardião. Porque ele sabe que se o guardião estiver livre, estiver solto, estiver tranquilo, ele não vai poder saquear a casa. É isso que Marcos está dizendo. Ele só pode saquear se amarrar primeiramente o valente. Então preste atenção. Valente amarrado é saque garantido. O saque vai acontecer. Então lute por você, lute pela sua família, blinde o seu coração e sua mente para que o inimigo não entre. Porque o portal de entrada aqui é o valente da casa, é você. Se é o valente da casa. Se você for o valente da casa, é você. Então o alvo do inimigo é atacar o valente. Por que ele ataca o marido? Por que ele ataca a esposa? Por que ele ataca o pai e a mãe? Porque ele sabe que eles são os portais de entrada para que o inimigo entre e saqueie a família e destrua a família. Então o alvo aqui é amarrar primeiramente o valente, é maniatar o valente, é impossibilitá-lo de reagir. Vamos pegar o código aí. Então, preste atenção. Tenha muito cuidado com você, que é o valente da casa. Porque você é o alvo principal. Porque se você estiver ativo, preparado, armado espiritualmente, emocionalmente, ninguém entra na sua casa. Você guerreia, você luta. Então preste atenção, lute pela sua família, liberte sua família, ministre no interior da sua casa o que você quer, o ambiente de Deus para sua família, o tipo de ambiente que você deseja para sua família, vá lá e ministre nos seus filhos, ore por eles. Se eu ver que eu tenho um filho perturbado, vá lá e ora, porque o inimigo está querendo entrar. A sua família é o seu maior tesouro. Então a nossa live está ficando um pouco extensa, né? Vou procurar reduzir o máximo possível aqui. Mas nós falamos agora sobre a segunda lei, a segunda regra de ouro, que foi ame a sua família e lute por ela.